pessoal, eu estou com Cláudio Henrique dos Santos, que é jornalista, palestrante e autor deste livro aqui, Macho do Século XXI. Cláudio, conta pra gente como é que é a história desse livro. Essa história começou quando a minha esposa recebeu um convite para ir trabalhar em Singapura. Eu era executivo e acabei largando a minha carreira para acompanhá-la nessa aventura. Com um detalhe, eu muito machão, nunca tinha lavado um prato na minha vida até os 38 anos de idade. Eu fui achando que ia poder trabalhar em Singapura. E eu cheguei lá, descobri que não ia ter um visto de trabalho. Então virei um dono de casa compulsório, vamos dizer assim. E aí, lógico que essa história continuou, no começo foi sofrido, né? Porque muito machão, imagina, ficar em casa. Mas eu acabei encontrando um propósito nessa história, depois resolvi contá-la num livro e estou aqui contando essa história para você hoje, com o maior prazer. E como é que foi se tornar um dono de casa, né? Que hoje em dia as pessoas até se surpreendem, ainda se surpreendem com um termo como esse, porque quando fala dona de casa, tudo bem, Isso. mas o homem dono de casa ainda causa uma surpresa. Pois é, para mim foi uma quebra de paradigma enorme. Eu nunca pensei que eu fosse um dia ficar cuidando de casa, cuidando de filho. E é engraçado, independente de eu ter... Na verdade, eu acabei tendo essa função de dono de casa porque eu não poderia trabalhar. Mas se a gente parar para pensar nos dias de hoje, como é que a gente ainda faz essa separação, né, do trabalho doméstico, do cuidado dos filhos? Por que isso tem que ser um território exclusivamente feminino? Né? Acho que a grande transformação aí foi de sacar que realmente esse território de cuidar de casa, de filho, tem que ser compartilhado pelos dois, né? Não tem que ter uma exclusividade, até porque quando você deixa essas funções a cargo da mulher, ela vai ficar naturalmente muito sobrecarregada, né? Eu achava, antes de virar dono de casa, primeiro duas coisas. Primeiro, eu achava que cuidar de casa e de filho, né, era uma coisa supernatural a mulher fazer. Né? Não fazia a menor ideia, estava na frente do meu nariz, mas não fazia a menor ideia de que dava um trabalho danado fazer isso. E segundo, eu achava mesmo que a tal da dupla jornada de trabalho da mulher era mimimi da mulherada. Falava, pô, faz com uma facilidade, 2 minutos, arruma uma casa, cuida de filho, por que está reclamando? E aí eu tive que ir para minha casa e fazia só a coisa de casa, né? Eu ficava pensando, caramba, essa minha mulher deve ser louca, ela está lá trabalhando, fica fazendo follow-up, fica pensando uma série de coisas, né? E não me dava conta, de fato, de como isso sobrecarrega a mulher. E com isso acaba atrapalhando o desenvolvimento de carreira. Enfim, tem uma série de outros reflexos que os homens, situações que os homens acabam não vivendo. E daí, com toda essa reflexão, você passou a repensar também os conceitos de machismo e feminismo? Ah, sem dúvida. Eu fui descobrir tardiamente, mas nunca é tarde para a gente mudar, de como realmente o machismo... Primeiro foi descobrir que eu era muito machista, depois descobri de como o machismo também é opressor para os homens. É claro que ele é muito mais cruel para as mulheres, mas ele atrapalha demais os homens. Mas aí chegar num ponto de eu passei a viver dilemas que eu, como homem, jamais pensei que iria passar. Um dos exemplos, ficava pensando lá, poxa, minha mulher está lá né, viajando para cima e para baixo em outros países, vai conhecer gente interessante, e aí ela vai me dar um pé na bunda, né, como a gente fala popularmente. O que eu faço? Esse tipo de situação não passa pela cabeça de homem nenhum, porque normalmente ele é o provedor, tá lá bonitão. Na verdade é o contrário, né? Ele arruma uma mulher mais novinha e larga a mulher. E aí, eu tenho amigas na mesma idade que eu que não tinham um plano B, ficaram em casa cuidando de filho, o filho fez 18 anos, acabou a pensão, acabou. Outra coisa que eu ficava pensando, depois minha filha cresceu, obviamente eu queria voltar a trabalhar, e eu ficava pensando, caramba, agora que eu fiquei esse tempo em casa, como é que eu vou voltar para o mercado de trabalho? Para os homens, as mulheres, obviamente, por conta de não poderem contar com apoio masculino, elas acabam vivendo esses dilemas, né? Ah, eu vou ter filho, e aí? Como é que eu faço com a carreira? Bom, daí você teve esse conflito, então, entre carreira e paternidade também, né? Total. E acabou transformando isso numa nova carreira, porque hoje você faz palestras para falar sobre esses assuntos. Exatamente, para fazer essas reflexões do papel do homem, qual que é o nosso papel do homem na sociedade, o que a gente precisa transformar, e tem um monte de coisa para transformar, mas também o papel do homem dentro das empresas.
porque eu vou para o ambiente empresarial e é claro que ainda existem uma série de barreiras para as mulheres dentro das empresas. As barreiras são culturais, muitas vezes são invisíveis. A gente fala muito de machismo, é claro que o machismo atrapalha, mas o machismo ele não é uma coisa combinada, né? Não é uma coisa que os homens vão para o cafezinho e falam, vamos sacanear a mulherada. Não é isso, ele está ali inconsciente, faz parte, ele interfere nas nossas decisões o tempo inteiro. Uma das reflexões que eu faço, eu fui executivo a vida inteira. Eu nunca, Mariana, nunca na minha vida promovi uma mulher. Porque eu achava que as mulheres eram menos comprometidas com o trabalho. Trabalhava em comunicação, parece que eu estou falando do século XX, do século XIX, mas faz só 15 anos. As pessoas liam o jornal fechava à tarde, né? E a gente tinha uma crise de comunicação para gerenciar, os homens ficavam me ajudando no trabalho e as mulheres iam embora. Mas ninguém me contava, por exemplo, que tinha um monte de coisa para fazer em casa ainda. É verdade. Quer dizer que eu não sacava. E você, então, é a prova de que é possível também mudar pensamentos e conceitos, não né? Tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que a gente muda pela vivência. É claro que eu não quero, até porque outra coisa que eu aprendi, todo mundo tem que trabalhar. Homem, mulher, cachorro, galinha, criança, se puder trabalhar, tem que trabalhar. Ficar dependendo financeiramente de alguém é muito ruim. E aí eu fui descobrir que realmente esses papéis pré-definidos não tem mais espaço no século XXI. Né? A gente precisa, é possível fazer essa transformação. É óbvio que não dá para todo mundo virar dono de casa. Eu tive que virar dono de casa para descobrir, mas dá sim para a gente se abrir, ter uma escuta muito mais aberta para ouvir e enxergar o que está acontecendo à nossa volta. Se as mulheres estão reclamando de determinadas situações, é porque de fato elas devem estar por aí acontecendo o tempo todo. É fato que às vezes a gente, homem, às vezes a gente não enxerga. Eu vou falar por mim, eu não enxergava, mas a gente tem que estar aberto a pelo menos escutar e tentar ver se realmente a gente não tem um papel de transformação também. Eu acho que essa luta, você falou de feminismo, eu não estou aqui para falar de feminismo, mas eu acho que essa luta de direitos iguais, de acesso às mesmas oportunidades, ela não pode ser uma luta exclusiva das mulheres, porque os homens têm um papel preponderante nisso. Eu acho que a gente pode sim, e tem obrigação no papel de homem, a gente perceber que a gente precisa sim fazer uma série de transformações e precisamos abrir mão de algumas coisas, mas principalmente dar a mão para as mulheres que estão do nosso lado, para a gente fazer essa transformação juntos. Em conjunto, exatamente, em conjunto. E assim, quais foram, porque a gente sabe que existe aí um machismo que é declarado e que fica evidente, mas tem também um machismo enraizado que ele é um pouco mais velado, né? Que sentimentos você notou que você tinha que ainda traziam esse machismo escondido? Uma vergonha. Sabe que eu costumo dizer que eu acho que eu fazia tanta coisa feia que eu fui contar isso em palestra, conto para todo mundo para me redimir, né? Eu pego aquele chicotinho de noite, fico chilepe, mas enfim, essa coisa de fazer aquela piadinha fora de hora, eu nunca esqueço. Eu uma vez trabalhava com uma moça, ela era lindíssima. A beleza dela até incomodava, atrapalhava o ambiente, porque os homens iam todos tomar café do lado de onde eu ficava só para ver a moça. E eu também ficava ali, embasbacado com a moça. Todo dia tinha que fazer um elogiozinho do tipo, como você tá bonita hoje. É óbvio, ela era linda, né? De qualquer jeito que ela aparecesse. E ela não estava lá para receber elogio, mas estava lá para trabalhar. Sim. Às vezes a gente acha que está fazendo uma gentileza, e lógico que não estava cantando a moça, mas acaba pensando, poxa vida, mas eu estou aqui ressaltando a qualidade física dela, né? Não estou ressaltando a qualidade do trabalho, é muito chato. Mas o que a gente ouve as mulheres reclamarem tanto, acontece. E eu só falo, não põe o dedo na cara de ninguém, mas vamos prestar atenção se a gente não faz. De interromper uma mulher quando ela está falando no meio de uma reunião, ou de repente repetir a mesma coisa que ela está falando, como se fosse um negócio absoluta verdade, fazer de conta que ela nem tinha falado nada. Essas coisas acontecem muito. A gente ouve ainda muito falar nas empresas que as mulheres, para chegarem em determinada posição, elas têm que se masculinizar. Tem que falar tão alto quanto um outro homem. Olha que chato você estar dentro de uma empresa, você ter que agir de uma maneira que não é a sua maneira natural. Eu acho que esse não é o caminho, mas acontece muito ainda. Né? E você sente que ao falar disso ainda enfrenta preconceito, que
hoje em dia também a palavra feminismo, às vezes tem gente que olha feio, mas que é necessário falar do feminismo, porque enquanto houver um machismo que prega essa superioridade, o feminismo que quer apenas a igualdade, ele vai ser necessário. De novo, eu não sei se o machismo prega a superioridade, mas na verdade ele está lá. É uma coisa inconsciente, mas ele afeta todo mundo. Eu percebo que existe uma barreira. Sim, tem muitos homens, às vezes até mulheres. Isso é uma pesquisa recente feita pela ONU Mulheres. 25% das mulheres ouvidas nessa pesquisa dizem que não apoiam o feminismo. Todas elas dizem que sabem o que é feminismo. Dessa mesma pesquisa, só 1% dos entrevistados disseram que não sabiam o que era feminismo. Então elas acham que sabem o que é, mas na verdade o feminismo, para mim, e eu acho que para todo mundo, nada mais é do que você brigar pelos direitos, né, pelas mesmas oportunidades, pelos mesmos direitos. Se você concorda com essa ideia, é óbvio que você é feminista, não importa se você é homem ou é mulher. Mas é claro que existem algumas posições talvez um pouco mais extremadas que a gente tem que ouvir. Como homem, tem obrigação de ouvir. Pode até não concordar, mas tem que ouvir, porque a gente, como homem, não sente. Eu nunca vou sentir a dor de uma mulher. Eu nunca vou sentir o sufoco que vocês imaginam que passam, ficar escolhendo a roupa que vai andar em qualquer lugar, passar em algum canto, se alguém vai assediar. Eu nunca vivi isso, não posso falar, mas eu tenho certeza que deve incomodar bastante, porque eu me abri a ouvir. Então, se a gente ouvir esse grito das mulheres, talvez a gente vá entender até as situações mais extremadas. Mas, em teoria, o feminismo nada mais é do que a gente acabar com as diferenças que existem entre homens e mulheres na sociedade e, principalmente, pregar também mais respeito. A gente tem um outro lado dessa moeda, que é a violência doméstica, o assédio sexual, enfim, essas questões entram no mesmo tabuleiro e a gente tem que prestar atenção nisso. Então, poxa vida, a gente como homem, se a gente não está de acordo com essas diferenças, mulher ganhar menos do que o homem na mesma função, se a gente é radicalmente contra a violência e tudo mais, a gente é feminista sem saber. Então você hoje é um homem feminista? Sou feminista e não tenho dúvida nenhuma que mesmo para aqueles que estão me ouvindo, que gostam de falar que estão correndo das feministas, não tenho dúvida que eles têm muita coisa a ver com elas mesmo, mais do que eles imaginam, talvez. E homens vestem rosa? Homens vestem rosa. Eu adoro vestir rosa. Comprei essa camisa, uso toda hora que eu puder. Sabia que vinha falar com você hoje. Falei, vou colocar uma camisa rosa. Não é nenhuma mensagem subliminar, embora pudesse ser. Mas é porque eu acho que cada um tem o direito, e isso vale para homem e para mulher, de se vestir do jeito que quiser, de se comportar do jeito que quiser e não ser julgado por ninguém. Isso aí. Né? E não tem... eu acho que quando a gente nasce, a gente, por exemplo, não fica sabendo o que azul é de menino e rosa é de menina, né? Depois que a gente cresce, é que essas escolhas são colocadas para a gente, né? E, na verdade, o que eu quero, o vestir rosa talvez tenha um pouco a ver com o que eu falo hoje. Claro que foi de propósito um pouco, porque eu quero que a minha filha, por exemplo, vai fazer 12 anos, ela possa ser quem ela quiser, ela possa fazer as suas escolhas sem ser julgada por ninguém. Quero que ela almeje ser uma astronauta, uma cientista, ou que ela vá ser uma dona de casa, se ela quiser, mas que seja pela escolha dela. Exatamente. Eu que tenho 2 meninas e tenho um menino também, que o menino saiba que ele pode chorar, não é? Pode, e que ele saiba que ele deve, sim, respeitar uma mulher sempre. A gente está falando de equidade de gênero, mas eu acho que essa discussão até ela ultrapassa um pouco isso. Essa transformação toda foi também de enxergar que eu, de fato, talvez eu tivesse chegado em determinados lugares porque eu tive uma facilidade maior para chegar lá. Né? Eu fui privilegiado por algumas coisas. Fui privilegiado pela cor da minha pele, pelas escolas que eu pude estudar, mas nem sempre essas pessoas têm o mesmo acesso. E eu achava lá, numa vida passada, que eu talvez tivesse mais mérito do que os outros. Né? Quando, na verdade, eu não parava para pensar que todo mundo, mesmo aqueles que são muito diferentes de mim, todo mundo tem direito a ter um emprego legal, tem direito a botar um prato de comida na mesa, né? Enfim, e o dever de lavar o prato depois? E o dever de lavar. Por isso que o respeito é a base de tudo isso. Né? E claro que quando a gente fala de homem e mulher, se você quer que, por exemplo, a sua luta, que é uma luta, eu sei bem, uma luta de combate à violência contra a mulher, se você quer que um homem respeite uma mulher
hoje você tem que ensinar isso para ele lá atrás. Como a mães base e de pais, tudo. né, a gente tem essa obrigação e quero reforçar também que os meninos também podem brincar de boneca, porque afinal se forem se tornar pais, eles estão exercendo ali a paternidade também. Lógico, e ninguém vai deixar, eu não deixei de ser um homem masculino quando fui lá lavar prato pela primeira vez aos 38 anos de idade, ou cuidar da minha filha. Eu era tão babaca, Mariana, hoje de novo, chilepe, vamos embora. Era tão babaca que quando eu fui cuidar da minha filha foi quase uma coisa funcional. Eu dizia, olha, já que você não está trabalhando, pelo menos então vai cuidar da sua filha. Não era porque era o pai dela, olha que loucura isso. Que loucura. Não, e lembrando também que se a opção do homem for se tornar um homem feminino, né, essas opções todos são livres para viverem todos são livres para viverem o que quiserem. Exatamente, isso e aí. por isso que o respeito está na base dessa relação homem-mulher. A gente, de fato, está construindo, eu acredito nisso, a gente está construindo, sim, novas relações entre homens e mulheres, mas mais do que isso, a gente precisa desse respeito para respeitar as opções de quem quer que seja. E respeitar a opção não significa concordar com ela. Exatamente. Mas é respeitar, descobrir que a gente tem sim que conviver. Eu outro dia vi uma frase, achei ótima. A gente está num momento no Brasil, mas talvez um momento mundial, que parece ser mais importante convencer do que conhecer. Parece ser mais importante a gente ter razão do que a gente fazer conexão. Essa é a grande jogada, né? A hora que a gente começar a ouvir mais, não significa que a gente vai concordar e não significa necessariamente que a gente tem que mudar a opinião do outro, mas a gente tem sim que saber conviver, e faz parte da democracia isso também, né, Mariana? Isso aí, fica como dica o livro do Cláudio, Macho do Século XXI, e você está nas redes sociais. Redes sociais todas, quem quiser me seguir, se digitar Macho do Século XXI, Facebook, o Instagram ficou Macho Século XXI, mas enfim, digitando Macho Século XXI, você me acha nas redes sociais, em todo lugar. Obrigado pelo convite, sucesso para esse novo canal, que a gente tenha mais iniciativas como essa, de trazer, lógico que diversão é importante, mas que a gente traga num canal de tanto acesso como o YouTube, também muito mais informação, que a gente possa de fato ajudar a fazer uma sociedade melhor por meio de informação e não por meio de fake news ou muita bobagem que a gente vê. Eu acredito nisso, parabéns pelo seu trabalho. Opa, obrigado.